Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos à última palestra deste segundo dia da quinta edição da Escola de Pesquisadores da USP de São Carlos. Muito bem, não esqueçam, fica aqui a recomendação, quem quiser fazer perguntas sobre esta palestra, por favor, faça as perguntas diretamente no chat do YouTube. No final desta palestra, vamos ter mais um sorteio de um e-book da Springer e um voucher do curso Zuco Escrita. Os premiados, com certeza, serão contactados pela organização para se proceder à entrega destes prémios. Muito bem, esta palestra tem o tema webinar Como encontrar a melhor revista para publicar o seu artigo. Quem vai trazer todas as informações e quem vai interagir connosco é Thaís Vick, da Elsevier. Portanto, vamos prestar atenção, a palestra vai começar. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa apresentação de hoje, especificamente aí para a USP, em parceria com a Elsevier. A ideia de hoje é trazer para vocês um conteúdo específico com diversas estratégias acerca de como encontrar a melhor revista para publicar os seus futuros trabalhos. Então, hoje nós trazemos várias funcionalidades, soluções da Elsevier que estão disponíveis dentro da USP e soluções também gratuitas para todos vocês. Então, vamos dar início a várias demonstrações, vamos fazer vários passo a passo juntos também hoje. A primeira solução que eu gostaria de mostrar para vocês é o Journal Finder. Journal Finder é um localizador de periódicos da Elsevier, utiliza processamento de linguagem natural. Ele foi desenhado para o idioma inglês, claro, porque é o idioma das grandes bases de dados internacionais, e faz recomendações de mais de 50 periódicos, até 50 periódicos publicados pela Elsevier, dentro dos mais de 2.500 periódicos que são publicados pela editora Elsevier. O mais interessante dessa ferramenta é que ela faz recomendações para trabalhos multidisciplinares e interdisciplinares. Então, você pode utilizar essa ferramenta de busca, esse filtro de busca dentro do Journal Finder, para o caso de você estar publicando dentro de uma área multidisciplinar ou interdisciplinar. Então, é bastante interessante essa ferramenta. Vamos fazer um passo a passo juntos hoje, utilizando esse Journal Finder. Lembrando que é um recurso, o Journal Finder é um recurso 100% gratuito, que vocês podem fazer uma busca pelo endereço journalfinder.elsevier.com. Mas, se vocês tiverem interesse também em fazer uma busca por outros buscadores de periódicos de outras editoras, é só buscar aí no Google por buscador de revistas e de outras editoras vocês encontrarão também. Hoje é só um exemplo do que a Elsevier fornece gratuitamente para vocês. Então, conseguimos aí trabalhar com essa ferramenta hoje, é um primeiro passo a passo para a gente conseguir refinar a busca, né, pelas revistas, fazer uma primeira lista de revistas. Depois nós temos hoje uma estratégia na base de dados Scopus. Scopus hoje é considerada a maior base de dados de literatura científica, de resumos e citações, né, de literatura científica revisada por pares em todo o mundo. Então, é considerada a maior do mundo hoje em termos de cobertura, são mais de 82,5 milhões de registros, dentre livros, capítulos de livros, artigos, trabalhos de conferência, patentes. Então, é uma base de dados extremamente completa e tem, claro, dentro da sua cobertura aí todo um conjunto de critérios de qualidade para que a gente consiga com que as revistas que estão sendo indexadas em Scopus tenham sempre essa garantia de qualidade por trás da ferramenta, né? Então, vou mostrar para vocês como funciona aí um pano de fundo da base de dados Scopus. Existe uma ferramenta dentro de Scopus chamada benchmarking de revistas. Então, um compare sources, que nós chamamos, né? Os sources são as fontes Scopus. Então, nós conseguimos usar a base de dados Scopus, que está disponível, né, para todo o Brasil via portal de periódicos da CAPES e USP, claro, também dentro da USP. Vocês conseguem comparar revistas, até 10 revistas dentro de Scopus, com até 7 métricas. Então, é bastante interessante. Essa é a cobertura de Scopus por editora, então vejam que apenas 10% do que está em Scopus é proveniente da editora Elsevier, e aí nós temos todas as outras editoras que fazem parte, né, e muitas outras, claro, essas são só a título de exemplo. Essa cobertura de Scopus
mais recente, né, atualizada, como eu havia dito, 82,5 milhões de registros. Nós temos os principais escritórios de patentes no mundo, também patentes indexadas, então mais de 46,4 milhões de patentes disponíveis em Scopus. E vejam que interessante a cobertura aqui do lado esquerdo da tela, nós temos a cobertura por campo de conhecimento. Então, pessoal aí de ciências sociais, que geralmente a gente tem essa ideia errônea de que as grandes bases de dados internacionais não têm cobertura suficiente para as áreas mais humanas, né? Artes e humanidades, ciências sociais aplicadas. E isso não é verdade, né? É um mito. Então, vejam aqui que a cobertura para ciências sociais é a mais ampla em relação às outras. Só para que vocês tenham uma ideia do quão rigorosos são os nossos padrões para a indexação de revistas, né? Para que a gente consiga garantir esse padrão de qualidade. Então, todos os anos, aproximadamente 3.500 novos títulos são sugeridos para inclusão, para indexação em Scopus, novas revistas, né? Desses 3.500, apenas 33% cumprem com os nossos critérios mínimos. E esses são critérios muito simples, como revisão por pares, título, resumo e palavra-chave dos artigos em inglês, um comitê editorial que tenha uma certa solidez. Então, são critérios bem tranquilos de serem cumpridos. E desses 1.200 títulos, apenas 50% são aceitos depois de uma revisão do CSAB. Esse CSAB, pessoal, é um comitê chamado Content Selection Advisory Board, é um comitê 100% independente, ou seja, a Elsevier não tem nenhuma ingerência nesse processo de indexação de revistas, para que a gente consiga que esse processo seja sempre o mais ético e o mais justo possível. E após a indexação, então, uma vez que a revista passou por esse processo de avaliação e foi indexada, todos os anos ela passa por uma revisão. Então, nós temos essa reavaliação anual, claro, para garantir que depois que ela esteja indexada, o conteúdo continue sendo de qualidade, né, que a gente consiga manter esse padrão. E para que a gente não tenha dentro de Scopus revistas predatórias, né, que nós chamamos de predatory journals. Então, eu trago um exemplo para vocês de uma revista de biotecnologia, que vejam que essa nossa ferramenta chamada Radar identificou um comportamento predatório. Então, essa revista passou por uma reavaliação e foi, claro, descontinuada em Scopus, porque foi caracterizada com comportamento predatório. Então, vejam que comportamento raro, que em 2011 ela começou a ser indexada publicando 61 trabalhos, em 2014 quase 1.000 trabalhos, e isso aconteceu com um comportamento distinto também com as afiliações, né? Os países e as instituições eram afiliações indianas e depois passaram a ser chinesas, um comportamento bastante fora das nossas previsões de qualidade, né? Não só quantidade, como também tudo que vem por trás aí dessas afiliações. Então, trata-se de uma revista predatória que foi descontinuada. Depois vamos fazer juntos um passo a passo em Scopus. Antes eu quero, para finalizar aqui, mostrar para vocês uma outra possibilidade que vocês podem usar como um conteúdo de aporte aí para os seus futuros trabalhos, para apoiar, né, o processo de produção dos artigos. Além de escolher a revista para publicar, apoia todo o processo de produção de um trabalho. Essa página se chama Researcher Academy, vocês encontram, ela é 100% gratuita, então é um conteúdo de aprendizagem virtual 100% gratuito, independente se você esteja dentro da USP ou não. E esse researcheracademy.elsevier.com é o endereço da página. Você consegue encontrar um conteúdo modular que vem desde a preparação do seu manuscrito, passando pela escrita, né, habilidades de escrita técnica, como transformar uma tese de doutorado em um trabalho, né, em um artigo científico, até o processo de publicação, inclusive depois indo muito além do processo de publicação, que é a disseminação do seu trabalho. Então, como disseminar o seu trabalho publicado para a academia, né, para toda aí a comunidade científica. Então, é muito extenso esse conteúdo, muito amplo. Eu trago aqui alguns exemplos, né, de conteúdos de mais ou menos 1 hora, que é como se fosse o conteúdo de hoje. Como eu havia dito, como transformar a sua tese em um artigo, design thinking, então tem muita coisa, métricas específicas para revistas, tem muita coisa que pode apoiar aí
para quem está começando na carreira acadêmica, né? Está começando nesse processo de escrita científica. E temos conteúdos também de grandes editores renomados em todo o mundo. Então, aqui a gente trago como exemplo, né, 2 conteúdos que podem servir aí de apoio para vocês, e deixo alguns links, caso vocês tenham interesse especificamente de recomendações nossas para os próximos webinars aí que vocês podem assistir. E uma quarta ferramenta que vamos fazer um outro passo a passo juntos, que eu particularmente considero uma das mais robustas e importantes, inclusive grandes órgãos mundiais, governamentais, corporativos, médicos, acadêmicos, utilizam essa solução, esse software. É um software de apoio à gestão estratégica da pesquisa científica. Então, ela atende a solução se chama SciVal. Ela atende desde um nível micro, que é um perfil de um único autor, consegue analisar um perfil de uma instituição ou de grupos de instituições, um país ou um grupo de países. Então, ela atende desde o nível micro até o nível macro, para a gente pensar estrategicamente a produção científica, tanto fortalezas quanto debilidades, né? E com esses módulos, né? Vejam que é uma solução modular também. E com esses módulos, cada um desses módulos tem um objetivo e um formato de análise diferente. Então, eu poderia usar o módulo de benchmarking para comparar revistas, comparar autores, comparar linhas de pesquisa. Esse módulo de trends, eu poderia analisar tudo sobre a minha linha de pesquisa, de acordo com as grandes tendências mundiais, encontrar parcerias para futura colaboração internacional, por exemplo. Então, com essa solução, eu sei tudo sobre a minha linha de pesquisa. Eu sou suspeita para falar, porque já fui pesquisadora antes de estar junto ao Elsevier e já utilizava essa solução dentro da USP, inclusive. Então, é uma solução muito robusta, muito indutiva, de fácil acesso e utilização. Vamos fazer um passo a passo juntos hoje, para que vocês encontrem tudo sobre a sua linha de pesquisa e direcionamentos, né, de como publicar dentro da solução SciVal. Falando rapidamente acerca de alguns conceitos sobre as métricas, né, as principais métricas relativas a revistas, eu acredito que é importante que vocês tenham pelo menos um conhecimento básico acerca das métricas, para que vocês consigam definir a reputação de um periódico. Eu acho que estamos falando de uma grande instituição, né, de representatividade mundial, que é a USP, então sempre estamos buscando aí revistas que tenham uma certa reputação, né? Métricas, então, relativas a revistas que estão disponíveis tanto na base de dados Scopus quanto no SciVal, que é a ferramenta que vamos utilizar hoje, são essas 3 métricas: CiteScore, SNIP e SJR. CiteScore mede a média de citações por documento que uma revista recebeu nos últimos 4 anos. Esse cálculo foi atualizado no ano passado, então era um cálculo de 3 anos, agora são 4 anos, com um cálculo um pouco mais interessante. É uma métrica 100% transparente, então conseguimos visualizar o cálculo dela dentro da base de dados Scopus. Todo o cálculo é transparente, então você consegue visualizar os documentos da revista que estão sendo citados e os documentos que estão recebendo citações. Que estão citando, né? Que estão sendo citados e que estão citando. Então, ela é muito, muito transparente, de fácil utilização. SNIP e SJR têm uma característica um pouco mais interessante dentro do cálculo. Elas levam em consideração as diferenças entre os campos de conhecimento. E nós sabemos, claro, que existem muitas diferenças entre os campos de conhecimento, né? O pessoal aí da física sabe que existem os Kilo-Authored Papers, que são os trabalhos que, em um único artigo, nós temos 3.000, 4.000 autores em um único trabalho. Isso é comum, acontece muito no campo de física, por exemplo. Isso não ocorre em um campo de artes e humanidades. Muitas vezes, 95% dos casos são trabalhos sem coautoria, trabalhos de apenas um único autor. Então, essas diferenças, né, essas variáveis, é preciso levar em consideração, ter em mente quando vamos escolher uma métrica para as nossas análises, né, para a escolha, inclusive para a escolha de uma revista. Então, essas 2 métricas, a métrica do SciMego, inclusive, então elas são ponderadas por campo de conhecimento. Então, vejam, eu tenho um exemplo aqui, falando de uma forma mais simplista, uma revista de Life Sciences, que, por natureza, tem um alto impacto, recebe muitas citações. Uma citação, nesse caso, receberá um baixo valor,
para que a gente consiga fazer uma análise mais justa com uma revista de artes e humanidades que, por natureza, tem um baixo impacto, recebe poucas citações. Uma citação, nesse caso, receberá um alto valor. Então, para que vocês conheçam, né, de forma mais genérica aí as métricas, o cálculo, como funciona o cálculo das métricas, e tudo isso é muito bem explicado dentro dessas nossas soluções. A gente sempre tem a explicação de como é feito o cálculo e qual é o objetivo de cada métrica. E é sempre importante pensar que na combinação de métricas, né? Uma métrica, geralmente, a gente sabe que existem várias métricas, uma cesta de métricas aí disponíveis para análise da pesquisa científica, análise de revistas, mas geralmente uma métrica de forma isolada tem algumas limitações. Então é sempre importante pensar na noção de combinar métricas. Por isso que a gente tem sempre essa recomendação para vocês. Eu vou agora abrir aqui as minhas páginas que eu gostaria de compartilhar com vocês, só para que vocês conheçam um pouco melhor, researcheracademy.elsevier.com. Vocês podem fazer seu login e senha e analisar aqui todos os módulos, pensar o que é mais interessante para a sua demanda atual, né? Se você é um pesquisador que está iniciando na carreira acadêmica, então, se você já tem um pouco mais de experiência, você já pode ir para os módulos um pouco mais avançados, mas tem todos os conteúdos aqui disponíveis por módulos, e depois fiquem à vontade para explorar. Essa página especificamente, eu só gostaria de apresentar para vocês e informá-los que é 100% gratuito, né? É uma aprendizagem virtual 100% gratuita. O Research Academy está até agora desenhado para o idioma inglês, tá? Mas caso vocês tenham interesse em conteúdos em português ou espanhol, nós temos o nosso canal da Elsevier no YouTube, Elsevier Pesquisa. Então, vocês podem encontrar diversos tipos de conteúdos para as nossas ferramentas, nossas soluções, inclusive conteúdos como o de hoje, de como encontrar a melhor revista para publicar. Indo agora para a nossa solução, nossa ferramenta Journal Finder, né, o nosso buscador, journalfinder.elsevier.com, e também é uma página gratuita, você pode acessá-la de qualquer lugar, né, de qualquer parte do mundo. Eu vou utilizar, junto com vocês, um exemplo de um artigo. Vejam que eu estou utilizando, pessoal, somente parte do título, né? A parte mais macro do título. A parte mais específica, perdão, trata das especificidades, claro, do trabalho. Nesse caso aqui, um estudo de caso comparativo em empresas brasileiras. Não é necessário, tá? Essa parte muito detalhada, específica do seu título. Então, para utilizar esse nosso buscador, você não precisa do seu trabalho completo, somente título, resumo e palavras-chave no idioma inglês. A ferramenta foi desenhada para o idioma inglês, porque a gente está falando de busca, claro, né, nas grandes bases de dados internacionais, das principais revistas no mundo. E você não precisa, o corpo do seu artigo, do seu trabalho pode estar em qualquer outra língua, porque, por exemplo, a base de dados Scopus, a maior base de dados internacional, publica mais de 40 idiomas. Então, não é necessário que todo o corpo do seu trabalho esteja no idioma inglês. Vou agora utilizar o nosso resumo e vamos copiá-lo aqui no campo de resumos. E agora eu tenho o campo de palavra-chave. Eu vou utilizar apenas duas. Vejam aqui, Innovation Management e Product Development. Eu poderia utilizar mais, é só a título de exemplo para vocês. Innovation Management. Já tenho a palavra-chave aqui na busca. E Product Development. Então, pessoal, estou com as duas palavras-chave. E agora, vejam que eu tenho um outro filtro por campos de conhecimento. Esse trabalho trata de gestão da inovação tecnológica. É um trabalho que pode englobar mais de um campo. Então, eu tenho aqui, como sugestão de busca, Business, Engineering e Social Sciences. Eu vou utilizar os 3 campos aqui. Então, vocês que trabalham em campos interdisciplinares ou multidisciplinares, podem utilizar esse campo aqui como uma forma de busca para suas revistas. Então, o buscador vai fazer aqui recomendações para esses 3 campos ao mesmo tempo. E eu tenho um outro botão para refinar aqui a minha busca, que é bastante interessante,
eu tenho as opções de buscar por trabalhos que revistas, né, periódicos que oferecem Gold Open Access e com subscrição. Como seria, né, aqui? Com subscrição a gente chama também de Green Open Access. Então, existem essas duas possibilidades, elas são opcionais, você pode ou não selecioná-las. Basicamente, né, a diferença entre Gold Open Access e Green Open Access, o Gold Open Access, o autor faz um pagamento para publicar seu trabalho, e esse trabalho fica 100% aberto, né, o PDF do seu trabalho ficará 100% gratuito e aberto para todo o mundo, né, dentro dessa revista e nas bases de dados nas quais ela está indexada. O Journals with Subscription ou Green Open Access é o contrário, o autor não faz um pagamento para publicar seu trabalho e quem está lendo, né, o leitor final, não necessariamente o leitor final, pode ser um órgão governamental, por exemplo, a gente tem aí a CAPES, né, com o portal de periódicos, que faz esse pagamento para a leitura do seu trabalho. Então, existem as duas e outros tipos de acesso aberto também. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato com a gente por e-mail. E dúvidas também sobre acesso aberto são muito facilmente encontradas em explicações aí na internet. Eu vou passar agora para uma outra limitação aqui, um outro filtro. Site Score é a métrica que nós vimos agora nos slides. Aqui tem a explicação de todo o cálculo dela. Fator de impacto é uma métrica desenvolvida, né, pela Clarivate Analytics, por outra editora. Eu poderia selecionar aqui uma das métricas, vou selecionar pelo menos at least one, de fator de site score para os nossos periódicos, para a nossa lista. E abaixo tem uma parte interessante, porque se eu sou um aluno de mestrado ou de doutorado e estou finalizando aí o meu processo, né, de maestria ou de doutoramento, e estou com uma certa pressa para publicar o meu primeiro trabalho, enfim, ou meus trabalhos relativos à minha dissertação, à minha tese. Então, eu tenho aqui um tracker, né, de tempo para a primeira decisão ou tempo até a publicação. Esse tempo é de acordo com a demanda de vocês, então eu não vou preencher aqui nenhum período de tempo, mas se eu fosse um aluno, né, e tivesse uma certa pressa para publicar, essa primeira decisão, por exemplo, ela varia muito também conforme a disciplina, conforme o campo de conhecimento que você atua. Então, por exemplo, né, só para que vocês tenham uma ideia, campo de medicina, a gente tem revistas com uma periodicidade muito maior, né? São revistas que publicam mensalmente, quinzenalmente, em algumas outras áreas, revistas que publicam duas ou três vezes por ano, 4 vezes por ano. Então, é muito importante lembrar dessas diferenças entre os campos de conhecimento e as periodicidades das revistas. Mas existe essa informação que vocês podem, esse filtro, né, que vocês poderiam utilizar aí caso alguém tenha uma certa pressa para publicar. Eu vou agora clicar em encontrar as revistas. E a ferramenta fez, então, uma recomendação de 47 revistas que deram esse match com o nosso título, resumo e palavra-chave. Então, vejam, ele traz a lista classificada aqui na parte superior da tela por best match, né? Que seriam as que têm maior aderência ao seu conjunto, né? De título, resumo e palavra-chave. Eu poderia filtrar essa lista por outra forma, por exemplo, taxa de aceitação, site score, fator de impacto, nome da revista, tempo de publicação, tempo até a primeira decisão. A primeira decisão, pessoal, para quem não está acostumado ainda com o processo de publicação, geralmente é uma recomendação dos referis em termos de sugestões de melhoria para o seu trabalho. Então, a primeira decisão não necessariamente significa que o seu trabalho será publicado, né? Então, a primeira decisão muito provavelmente estará relacionada aí com as recomendações, sugestões dos referis. Por isso que a gente tem o tempo da primeira decisão até o tempo para a publicação. Vejam aqui a taxa de aceitação. A gente está falando aqui de uma revista que tem 4% de taxa de aceitação. Posso garantir para vocês que não é tão assustador como parece, né? Eu, inclusive, já publiquei nessa revista. É um processo que, se você conhece o Guide for Authors, né, o guia para os autores da revista, faz todo um planejamento antes da publicação. O seu trabalho, né, ele tem aderência à revista, então garanto para vocês que não é
essa taxa de aceitação não é tão assustadora assim. Ela tem um tempo para decisão de 11 semanas e publicação 3 semanas. Eu poderia expandir aqui, se eu estou interessada nesse primeiro resultado, nessa flechinha em laranja, eu tenho toda a informação sobre a revista. Então, onde ela está indexada, quais são os campos de conhecimento, né, que ela está indexada, os artigos mais recentes publicados, ou seja, eu consigo visualizar esses trabalhos e ter uma ideia de saber se o meu trabalho tem alguma similaridade, né, consonância com esses trabalhos já publicados. Vejam aqui, pessoal, o Guide for Authors. Essa é uma recomendação pessoal extremamente importante. Digo já para vocês, porque já fiz parte de comitê editorial de revista e posso garantir para vocês que, com a leitura desse guia para os autores, todo o processo fica muito claro e simples para o autor. Então, você sabe exatamente o que fazer, qual a norma técnica exigida, tudo sobre a formatação técnica do seu trabalho, para que o processo seja o mais rápido e simples possível para você. Então, leia sempre esse guia para os autores, porque, como eu sempre enfatizo, cada campo de conhecimento tem as suas especificidades e cada revista tem as suas diretrizes, né? Então, normas técnicas variam muito. Então, a gente tem Vancouver, a gente tem a BNT e muitas outras. Depende da área que estamos tratando. E aí temos as outras, toda a lista, né, de 47 revistas. E aí, com essa primeira lista, vocês podem fazer um primeiro filtro. Então, a ideia é explorar essa lista e ver o que é mais importante para vocês. Vocês estão interessados em impacto? Vocês estão interessados em tempo para aceitação? Ou algum outro tipo, né, de informação? Então, vocês podem filtrar a lista de acordo com a demanda necessária, a demanda de vocês. Aí, cada caso é um caso. Vamos agora juntos para a base de dados Scopus. Vou utilizar, inclusive, um resultado do Journal Finder. Deixa eu ver se ela está aqui. Research Policy é uma revista que eu vou utilizar com vocês hoje em Scopus para fazer um benchmarking de revistas. Então, estamos agora na base de dados Scopus. Todos vocês têm acesso via USP ou portal da CAPES, né, o portal de periódicos, acesso federado. Qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, podem entrar em contato com a biblioteca ou serviços especializados da USP. Eles estão sempre dispostos, são muito gentis em atender todos vocês. Eu vou fazer uma busca, nós temos busca por documentos, autores, afiliações, e hoje a nossa busca estratégica é por revistas, periódicos. Então, eu farei uma busca aqui na parte superior direita, na opção Sources. Clico em Sources, e agora nós temos uma busca que eu poderia fazer por título, por editora e SSN da revista ou campo de conhecimento. Vou começar a busca por campo de conhecimento. Eu poderia, por exemplo, dentro de medicina, vou selecionar aqui a área sempre em inglês a busca. Vejam que dentro de medicina eu tenho a sub-área de conhecimento. Então, por exemplo, estou interessada em cardiologia, clico em Apply. E eu tenho dentro da sub-área de medicina, cardiologia, né, e medicina cardiovascular, 530 revistas indexadas. Então, eu tenho essa lista, posso selecionar todas e exportar, né, em formato de Excel, XLS. Eu poderia também fazer um download de toda a lista completa de revistas indexadas em Scopus. E eu tenho os filtros aqui do lado esquerdo da tela também, que são opcionais, né? Quartis de revistas, primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil, seriam, né? O primeiro quartil estariam as top 25% mais importantes no mundo, segundo quartil, top 50% e assim por diante. E aqui eu tenho o top 10% das mais importantes em termos de impacto, que seriam as métricas que eu mostrei para vocês, SiteScore, SNIP e SJR. Fazendo agora uma busca, vou remover aqui o nosso resultado e fazendo uma busca por título. Então, você pesquisador que está aí começando na carreira acadêmica, consulte o seu orientador e solicite aí uma sugestão de um título que ele considera o mais importante na área da sua linha de pesquisa, da que você trabalha. No meu caso, por exemplo, trabalho com inovação e gestão do conhecimento, e eu sei que uma revista muito importante na minha área é
revista de gestão do conhecimento, né? Journal of Knowledge Management. Então, vou fazer uma busca por ela aqui, tenho o resultado, seleciono a revista, seleciono de novo o título, e agora vamos visualizar o perfil da revista em Scopus. Esse é o perfil de uma revista. Então, a partir daqui, a gente tem muitas outras informações e novas estratégias para pensar aí em como encontrar a melhor revista para publicar. Não necessariamente a indicação do seu orientador é a mais importante ou a mais adequada para o seu trabalho. Então, aqui, partindo dela, nós vamos encontrar muitas outras. Vejam que do lado direito eu tenho SiteScore, SJR e SNIP, as métricas que eu mostrei para vocês. Ela é uma revista que está indexada desde 1997 até a atualidade. E nós temos a indexação dessa revista na grande área Business Management and Accounting, na subárea Estratégia e Gestão. Mesma grande área abaixo e outra subárea que ela está indexada, Gestão da Tecnologia e Inovação. Então vejam, um pouco mais abaixo aqui, eu tenho o SiteScore, que é a métrica, como eu disse antes para vocês, que é uma métrica 100% transparente. Aqui vocês conseguem ver o tracker dessa métrica para o ano passado e para esse ano, que está sendo atualizada mensalmente. Então, veja que ela já teve um crescimento aqui esse ano, de 10,3 para 10,4. Eu tenho acesso, tudo que está em azul em Scopus é clicável, então eu tenho acesso aos 377 documentos que estão recebendo citações e os mais de 3.900 que estão citando esses documentos. Tudo é acessível, né, aqui para vocês. Um pouco mais abaixo, eu tenho o ranking dessa revista. Então, na subárea, né, Estratégia e Gestão, ela está alcançando a posição 18 dentro desse conjunto de 440 revistas que estão indexadas dentro da subárea Estratégia e Gestão. Ela é posição 15 na segunda subárea, Gestão da Tecnologia e Inovação, das 248 revistas que estão indexadas dentro dessa subárea. E eu tenho acesso a essa lista, a essas duas listas de 440 e 248 revistas, aqui na opção SiteScore, Rank e Trend. Então, vejam, estou selecionando aqui na parte superior da tela a métrica para o ano passado, né? Porque a desse ano está sendo atualizada. E estou selecionando a subárea em que ela está indexada, uma das duas, e tem o ranking aqui. Então, vejam, vocês têm a lista completa dentro da sua linha de pesquisa. Eu fiz uma busca por somente um título da minha linha de pesquisa, da minha grande área de atuação, e vocês terão aí disponíveis todas as revistas que estão dentro de uma mesma área indexadas, né? Toda a lista está aqui disponível para vocês. É mais um formato aí de possível filtro para que vocês possam pensar nas futuras publicações. Uma outra funcionalidade, aqui na parte superior direita, eu tenho o nosso benchmarking de revistas, Compare Sources. Então, é aqui que eu clico para comparar revistas. Vejam que eu tenho já populado aqui no nosso gráfico a revista que estamos trabalhando, e eu vou usar agora junto com vocês aquele resultado que encontramos no Journal Finder, Research Policy. Faço uma busca pela revista, ele traz aqui os possíveis resultados, seleciono a revista, e agora temos populados aqui as métricas, né, comparando as duas revistas. Claro, poderia, como eu disse, comparar até 10 revistas. Então, vejam, tem uma métrica interessante aqui, que eu sempre gosto de destacar, porcentagem de review articles. Então, pessoal, muitas vezes, para quem trabalha com artigos de revisão, né, são artigos que não têm a parte aplicada do trabalho, só trabalha somente com a parte de revisão. Artigos de revisão, eu sei que Research Policy não tem o costume, né, de publicação. E Journal of Knowledge Management seria uma possibilidade aí para as minhas futuras publicações, se eu costumo publicar review articles. Então, é uma forma de identificar aqui, de acordo com as suas necessidades, quais são as melhores revistas. Aqui temos 7 métricas para esse benchmarking.
Já no Saival, que é a próxima solução que eu gostaria de sugerir hoje para vocês, é muito mais robusta, são mais de 30 conjuntos de métricas. Então, essa solução está disponível dentro da USP, vocês têm acesso remoto, né, via VPN, podem acessar saival.com. Qualquer dúvida de acesso também podem entrar em contato com a gente. Todos os módulos estão disponíveis para vocês aí na USP. Esse módulo está em desenvolvimento, então só está disponível aqui internamente. E vocês podem começar aqui, por exemplo, pelo módulo de overview. Então, cada módulo tem um objetivo de análise, né? E nesses ícones do lado esquerdo da tela, são todos os níveis de análise que eu consigo chegar. Então, nós chamamos de entidades analisáveis. Eu tenho o primeiro ícone, que eu consigo analisar instituições e grupos. Vejam que eu tenho aqui 60 instituições brasileiras, é um grupo de instituições que eu criei. Eu tenho outras, são mais de 20.500 instituições aqui já no Saival. Aqui a gente tem o perfil da USP. Eu tenho no segundo ícone pesquisadores e grupos. Então, eu consigo criar a minha linha de pesquisa e saber tudo sobre ela. Aqui eu tenho os autores. Depois eu tenho publication sets. Não vamos trabalhar com isso hoje, mas fico à disposição para quem tiver interesse de conhecer mais sobre essa solução. Inclusive, o pessoal do Águia fez uma série de webinars sobre o Saival, está disponível no site do Águia USP. Quem tiver interesse em treinamento sobre essa solução, tem bem completo lá no site do Águia USP. Depois nós temos aqui países e grupos de países. Vejam que eu tenho grupos também que eu consigo analisar o mundo em sua totalidade. E tópicos e clusters de proeminência mundial. Que são esses tópicos e clusters, né? Que nós chamamos de Topics of Prominence. São tópicos de proeminência. Essa proeminência, pessoal, é uma combinação do ímpeto da revista no mundo. Nós combinamos 3 métricas: contagem de visualização dos trabalhos, contagem de citação, site score das revistas, e chegamos num indicador de proeminência, que seria o ímpeto desse tópico no mundo, né? Não necessariamente a importância. Nós temos trabalhos que são importantes no Brasil, como trabalho sobre dengue, não necessariamente eles são importantes na Europa. Então, a proeminência está relacionada com o momento desse tópico, o ímpeto desse tópico no mundo, e não necessariamente a importância. Então, por esse ícone, eu consigo começar a minha busca por uma palavra-chave da minha linha de pesquisa e saber não somente revistas onde publicar, mas encontrar colaboração internacional, as top instituições que publicam na minha linha de pesquisa, encontrar parcerias para futuras colaborações, projetos, e tem uma parte muito interessante aqui, que são as nuvens de frases-chave para construção de título, resumo e palavra-chave dos seus futuros trabalhos. Então, é nesse ícone que eu quero trabalhar hoje com vocês, mas nós poderíamos partir da busca por um perfil de autor. Então, vejam, poderia entrar aqui no perfil de autor e saber tudo sobre ele aqui nessa linha de análise que nós temos na parte superior da tela. Da mesma forma, institucionalmente, né? Então, selecionando aqui o perfil da USP, eu sei tudo, por exemplo, clicando aqui em Published, eu tenho Journal Quartile, que são os quartis de revistas, e por um campo de conhecimento, uma área ou subárea, selecionando, né, uma grande área ou subárea, eu sei tudo sobre os quartis de revistas da USP. Isso é só menos 0,1% do que a ferramenta oferece. Eu vou agora com vocês no ícone Topics e Topic Clusters. Então, nesse quinto ícone, farei uma busca por uma palavra-chave da minha linha de pesquisa. Então, vocês utilizem uma palavra-chave que é importante aí na linha de pesquisa de vocês. E eu vou utilizar o gestão do conhecimento. Agora, nós temos aqui, pessoal, o primeiro resultado é um cluster. O cluster é uma parte mais macro, e dentro de um cluster eu posso ter 200, 300 tópicos. E o tópico, então vejam, a classificação é diferente. TC é um topic cluster e T é um tópico. E dentro desse tópico, enfim, eu tenho uma parte mais micro, né? Seria a especificidade da minha linha de pesquisa. E o cluster, claro, a parte mais global. Vejam a quantidade de tópicos de proeminência mundial que eu tenho relativos
a minha linha de pesquisa dentro dessa solução Scival. Então, é muito completa, é uma ferramenta muito robusta e muito extensa. Eu vou utilizar o cluster com vocês a título de exemplo. E vamos abrir aqui, nós temos agora, sei tudo sobre esse cluster, né? Tudo sobre colaboração nacional, institucional, internacional, tudo sobre visualizações, citações, autores, instituições. Mas eu vou com vocês aqui em analisar em mais detalhes. E quando clicamos em analisar Analyze Topic Cluster in Detail, a ferramenta nos leva até o módulo de Trends, que é esse quarto módulo. E dentro desse módulo de Trends eu tenho as tendências mundiais. Então aqui eu sei tudo sobre a minha linha de pesquisa. Na opção Scopus Sources, sempre nessa linha de análise, Scopus Sources eu tenho as top revistas no mundo que estão publicando os trabalhos dentro da minha linha de pesquisa. Eu poderia classificar por um continente, um país, e aqui tudo é critério de vocês. E visualizar também por gráfico ou tabela essas informações. Tudo que está em azul, de novo, é clicável, então eu tenho acesso a esses documentos. Eu sei tudo que os autores estão publicando e com acesso a esses documentos eu posso pensar estrategicamente na minha construção de lista de referências. Então, se eu tenho as top revistas à minha disposição aqui, eu consigo fazer uma seleção para uma lista de referências de grande qualidade, né, que será muito bem avaliada pelos referis. Então, a lista de referências é muito importante, é parte essencial do seu trabalho na hora da avaliação. Eu vou fazer agora uma busca por autores. Então, aqui vocês já têm todas as revistas da sua linha de pesquisa. Em Scopus, nós estávamos vendo uma grande área ou uma sub-área de conhecimento. Aqui a gente já está analisando no nível mais micro, né, de linha de pesquisa mesmo. Agora, em autores, vocês podem buscar colaboração internacional, por exemplo, para os futuros trabalhos. Então, eu tenho os top 500 autores aqui. Eu vou clicar no mundo, né, para vocês verem a lista dos top 500 no mundo. E se eu estou interessada em buscar colaboração internacional, poderia modificar a métrica Views Count, né, contagem de visualizações, para colaboração internacional. Seleciono a métrica e agora eu poderia classificar essa lista pelos autores que mais colaboram internacionalmente. Então, eu classifico a lista de acordo com a métrica que eu estou interessada. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca, como eu mencionei, né, são mais de 30 conjuntos de métricas. Qualquer dúvida que vocês tenham, tem um manual aqui na parte superior direita, Research Metrics Guidebook, que é um guia em PDF que vocês poderão utilizar para consultas, né? Como escolher a melhor métrica ou as melhores métricas para combinar e analisar aí o que for necessário para você. Então, é um PDF que vocês podem baixar. Então, eu sei, nesse sumário tem tudo muito detalhado aqui. Eu sei tudo sobre essa linha de pesquisa, né? Então, eu sei que esse cluster é composto de 291 tópicos de proeminência mundial. Eu tenho aqui embaixo uma parte muito interessante, pessoal. Essa é uma nuvem de frases-chave e eu poderia utilizá-la nas minhas futuras construções de títulos, resumos e palavras-chave. Os autores geralmente não se preocupam tanto com essa parte do trabalho. Eu posso garantir para vocês de que se você tem um resumo muito bem construído, um título muito bem construído, e se você pensou estrategicamente nas suas palavras-chave, muito provavelmente o seu trabalho será mais facilmente encontrado nas grandes bases de dados internacionais. Se ele é mais facilmente encontrado, ele será visualizado e futuramente, muito provavelmente, será mais citado, né, ou bem citado. Então, a construção do título, resumo e palavra-chave é crucial se você pensa estrategicamente as suas publicações. Então, aqui com essa nuvem de frase-chave, nós temos as top 50 por relevância, baseadas em um conjunto de quase 22 mil publicações. Então, de 22 mil publicações, essas são as top 50 frases-chave mais relevantes. As que estão em verde, em maior tamanho, estão em ascensão em termos de relevância, né? E aqui a gente tem o indicador de relevância. E as que estão em azul e menor tamanho estão
em declínio. Então, eu sei que knowledge, transferência de conhecimento, né, essa frase-chave, não seria tão interessante no momento utilizar, e seria muito mais interessante knowledge sharing. Então, aqui fica muito nítida essa importância de pensar aí seus títulos, resumos e palavras-chave. Vocês podem acessar essas nuvens a qualquer momento aqui no Saival e com o período de tempo também é 100% moldável aí de acordo com a necessidade de vocês. Eu tenho as instituições mais ativas no mundo, os países mais ativos no mundo nessa linha de pesquisa, os autores, os top autores e as top revistas. Aqui, no caso, a gente tem as top 5, né? Tudo isso vocês conseguem exportar essas análises sempre da parte superior da tela, XLS e CSV, e eu consigo adicionar toda e qualquer análise dentro de qualquer um dos módulos do Saival a um módulo de reporting, que é um módulo de relatórios. Então, você consegue gerar relatórios sobre a sua linha de pesquisa, fazer relatórios aí para agências de fomento, quem trabalha com aporte aporte com bolsa, né, científica. Então, tem muita coisa para ser explorada aqui nessa solução. Eu vou deixar depois os próximos minutos para as perguntas de vocês. Mas uma última informação, então vejam, esse passo a passo que nós fizemos foi via linha de pesquisa, tópicos e clusters de proeminência mundial. Eu poderia voltar lá no módulo de overview e na opção autores. Se você é um autor que já tem publicações, 2 ou mais publicações em revistas indexadas pela base de dados Scopus, né, revistas que estão indexadas nessa base de dados, você consegue encontrar o seu perfil já aqui no Saival. Não é preciso criar o seu perfil. Esse perfil é criado automaticamente. Então, você pode fazer a sua uma busca aqui por Define a New Researcher, e aí você encontra o seu perfil. Eu vou fazer uma busca aqui pelo meu perfil. Faço clique em Search, e já tenho o meu perfil computado aqui, a minha filiação, as grandes áreas com as quais eu trabalhei, e eu já poderia salvar o pesquisador e começar a analisar o meu perfil. Eu vou usar o perfil aqui do Adachi como exemplo para vocês, e vejam, aqui eu sei tudo sobre o Adachi, inclusive os tópicos e clusters de proeminência mundial que o Adachi está publicando. Então, nesse período dos últimos 10 anos, o Adachi contribuiu com 24 clusters de proeminência mundial e 39 tópicos de proeminência mundial. Eu tenho, inclusive, pessoal, essa roda de tópicos. Então, vocês conseguem visualizar os tópicos por essa roda, né? Ou por tabela. E eu consigo visualizar tudo sobre o nível individual, o nível micro, que é o nível autor, e o nível macro, que é o mundo. Então, as 13 publicações do Adachi e as 1.333 publicações no mundo sobre esse cluster que ele está publicando. Aqui nós temos as definições dos campos de conhecimento. As bolhas em maior tamanho representam a maior quantidade de documentos do Adachi. E aqui na tabela vocês têm toda a proeminência dos tópicos. Então, como eu sei como a proeminência foi calculada? Primeiro, o primeiro tópico aqui do Adachi. Faço um clique aqui na barrinha de proeminência e vocês verão o cálculo da proeminência desse tópico. Contagem de citações, visualizações e site score das revistas, né, que ele publicou. Nós chegamos a essa proeminência. Quanto mais próximo de 100 mil, mais proeminente é esse tópico no mundo. E nós sabemos, já temos comprovações científicas de que a proeminência está relacionada com o financiamento. Então, se você está publicando dentro de um tópico que é proeminente mundialmente, as chances do seu trabalho ser financiado é muito maior. Então, pessoal, fica tudo aqui a critério de vocês. Vou fazer uma última busca com vocês agora, para finalizar. Universidade de São Paulo. Seleciono o perfil da USP. Agora já estamos dentro de um nível institucional. Vocês podem explorar aqui todas essas opções. Eu vou fazer uma busca com vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui física e astronomia.
Então, dentro da área de física aí para o pessoal do departamento, eu sei tudo sobre os tópicos da USP, dentro de física, aqui de K-quarks e neutrinos, é um tópico que tem um impacto de citações de 3,30. Essa métrica é valorada pelo número 1. Tudo que está acima de 1 está acima da média mundial esperada de impacto de citações. Nesse caso, esse tópico tem 230% de impacto de citação acima da média mundial esperada. Quase 100 mil aqui de proeminência. Então, é um tópico bastante relevante no mundo. Eu sei tudo sobre esse tópico, né, esses autores. E aqui na aba publicações, eu sei quais são, dentro da Física e Astronomia da USP, nesse período de análise, as publicações nos quartis de revistas. Então, boa parte aqui, 7.900 trabalhos de Física e Astronomia da USP estão no primeiro quartil de revistas. Eu tenho acesso a essa lista e posso, inclusive, citar os meus pares, eu posso saber com quem eles estão trabalhando, quais são as revistas que os meus pares estão publicando. Então, se eu entro no perfil institucional do Saival, eu tenho acesso à informação dos meus pares e posso também pensar aí em parcerias institucionais, não só internacionais. Acho que a lista está um pouquinho grande, por isso está demorando aqui para fazer o loading da página. Mas vou só mostrar para vocês essa última visualização e já vamos finalizar aqui, encerrar a apresentação de hoje. Vou entrar aqui no quartil 4, que é um pouquinho menor, para ver se ele consegue mostrar mais rápido para vocês. Então, dentro de Física e Astronomia, do perfil institucional, a gente tem acesso a esse conjunto de documentos específicos. Vamos tentar aqui novamente. Eu acho que, pessoal, eu vou ter que mostrar uma outra listinha para vocês. Mostrar a lista, eu vou mostrar aqui a lista do autor, que é a mesma lista do perfil da Universidade de São Paulo, claro, sempre fazendo a busca por esse ícone, né? Published by Journal Quartile. Então, aqui, por exemplo, o Adachi tem 7 publicações. Claro, dentro de Física e Astronomia, que nós estávamos visualizando, né? Mas vocês podem procurar aí dentro da área do campo de conhecimento de vocês. Então, essa é a lista, só para que vocês conheçam como funciona a lista e os filtros do lado esquerdo da tela. Vocês conseguem saber o tipo de publicação. Dentro dessas 7 publicações do Adachi, 7 são artigos, um trabalho de conferência, um artigo de revisão. Então, a gente consegue exportar também todos os metadados na parte superior direita da tela, os metadados aqui, para quem tem interesse de exportação das análises. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês, pela participação, e estamos abertos aí às dúvidas, para sanar as dúvidas de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Thaís. Realmente aqui é muita coisa, é muita coisa. Muito obrigado, Thaís. Thaís, que temos ao vivo aqui para nos ajudar a responder às perguntas que forem colocadas pelos nossos participantes. Muito bem, vamos lá. A primeira pergunta para a Thaís vem da Cleiva Mativi. Como diferenciar as revistas predatórias daquelas que são as sérias? Boa tarde novamente a todos. Cleiva, obrigada pela sua pergunta. Geralmente, que nós fazemos o processo de identificação dessas revistas predatórias vem dessas ferramentas que nós temos como radar. Dentro das grandes bases de dados internacionais, todas elas, cada uma tem as suas ferramentas específicas. Além do radar, nós temos muitas outras funcionalidades dentro da base que funcionam para identificar essas revistas predatórias. Então, dentro de grandes bases de dados internacionais, esse rigor é garantido. Fora delas, a gente já não consegue ter essa garantia de reconhecer mais facilmente uma revista predatória. Certo. A Brianda, esse nome não me é estranho, Brianda.
A Brianda pergunta, o jornal Finder indica periódicos de todas as coleções da Scopus ou só das editadas pela Elsevier? Obrigada, Brianda, pela participação. Journal Finder, especificamente, é um buscador de periódicos da Elsevier. Então, ele faz recomendações de até 50 revistas, das mais de 2.500 revistas Elsevier. Mas, como eu havia dito lá no início da apresentação, vocês podem buscar na internet por buscador de periódicos de qualquer outra editora científica, que muitas delas também fornecem esse mesmo serviço. A Cleiva volta a colocar uma questão que é como é que eu posso encontrar em determinada área do conhecimento as revistas que são indexadas no JCR? A Cleiva, obrigada, Cleiva. Então, o Journal Citation Reports, ele fornece informação sobre o fator de impacto das revistas indexadas na base de dados Web of Science. Na Web of Science são 12 mil revistas indexadas. Em Scopus, são mais de 24 mil, ou seja, Scopus tem o dobro, mais que o dobro de conteúdo de Web of Science. Então, Journal Citation Reports faz essas recomendações do fator de impacto relativos a apenas a base de dados Web of Science e não Scopus. Certo. Angelina Zanesco pergunta, prezada doutora Thais, seria muito interessante para os autores e autoras que as APC ficassem mais visíveis nas webpages. Como é que a senhora avalia essa quase encontro Wall-E nos portais das revistas? Angelina, muito obrigada. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que é uma questão bastante importante, que precisa ter atenção, e o comportamento da Elsevier em relação a isso é sempre trazer de forma mais clara, e na página inicial da revista, se vocês buscarem das revistas Elsevier, todas elas têm essa informação na página inicial. E aí tem sido feito um movimento para que isso aconteça nas outras editoras também. Certo. A próxima questão vem de uma instituição ou de alguma organização que se chama Ciência em Suma. Pergunta, Elsevier divulga a lista das revistas que foram consideradas predatórias e que foram removidas da sua base de dados? Então, o pessoal da Ciência em Suma, a cada semestre, então sempre em maio, abril e maio, setembro, outubro, a base, toda a lista é atualizada e vocês podem baixar a lista, então encontrar essas similaridades, o que foi descontinuado e o que ainda está ativo, né, o que é conteúdo ativo. Vocês encontrarão essa lista disponível em Scopus para baixar. Novamente a Brianda. Eu falei que a Brianda tinha aqui uma coisa. Eu falei desta Brianda, tenho que conhecer esta Brianda. Muito bem, fora brincadeira. Brianda pergunta, eu consigo fazer um Topics Cluster combinar assuntos? Então, Brianda, esses Topics of Prominence, esses tópicos de proeminência mundial, a Elsevier criou porque até então a ciência se dividia somente em disciplinas, grandes áreas e sub-áreas de conhecimento. Nós sentimos essa necessidade de avaliar a ciência em um nível mais micro, que são as linhas de pesquisa, que nós chamamos de linhas de pesquisa, né? Então, nós criamos esses Topics of Prominence com base em padrões de citação. Eles são pré-definidos e se atualizam ao longo dos anos, claro, conforme vão surgindo novos trabalhos, novas citações. Então, se eu tenho um artigo publicado no campo de inovação, todos os artigos que estão citando o meu trabalho estarão dentro de um mesmo cluster ou de um mesmo tópico. Esses tópicos e clusters já são pré-definidos, mas eles evoluem conforme o tempo, tá? Certo, tenho aqui um comentário e eu gostava que você fizesse o comentário. O comentário é o seguinte, é da Cleiva. Se eu soubesse isso tudo antes de padecer, tentando publicar meu artigo de doutoramento, reticências. Isso mesmo, Cleiva. Então, assim, nós temos muito, assim, a nossa ideia é sempre apoiar as instituições de forma que vocês consigam cada vez mais inserção nesse cenário que é das grandes bases de dados internacionais, porque justamente a função do conhecimento é a disseminação. Se você cria conhecimento e não dissemina, tudo se perde, né? Todo o seu trabalho se perde. Então, a disseminação está cada vez mais relacionada a isso, né? A inserção em grandes bases de dados internacionais, e temos várias estratégias para isso. Como eu mencionei, o nosso conteúdo no canal no YouTube, os webinars que estão disponíveis no site do Águia,
e muito mais. Então, estamos sempre em contato para oferecer aí para vocês a maior quantidade de apoio possível. Muito bem, vamos à última pergunta, que é feita pelo Carlos Correia. São muitas opções. Por onde começar a busca pelas principais revistas? Então, Carlos, depende da sua demanda, da sua área, né? Cada área tem a sua especificidade. Eu sugiro que você faça uma combinação de estratégias. Hoje nós montamos uma combinação entre Journal Finder, Scopus e Saival. Saival está disponível para as grandes instituições brasileiras, não para todas ainda. Então, a instituição que não tem acesso ao Saival pode usar Scopus naquela ferramenta de benchmarking que nós fizemos de revistas na base de dados Scopus, que está disponível em nível nacional. Então, você pode combinar o Journal Finder, gerar uma primeira lista e depois dessa primeira lista refinar usando Scopus, enfim. Você poderá revisar depois esse passo a passo e encontrar aí bastante opções de revistas. Muito bem, doutora Thais, finalizamos aqui esta grande apresentação que você fez o favor de trazer para a Escola de Pesquisadores da USP São Carlos. Muito obrigado, doutora Thais, foi um prazer. Muito obrigado e parabéns por esta exposição magnífica que a senhora fez. Eu que agradeço, professor Rui, pelo feedback, pelo convite. Estou sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigada a todos que estiveram até agora e até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade, um forte abraço, muito obrigado. Meus amigos, não saiam daí porque vai haver um sorteio. Mas antes de haver um sorteio, eu quero dar um abraço caloroso àqueles que nos deram aquele abraço. Então vamos retribuir. A Universidade Católica em Pernambuco, a Universidade Federal de São Carlos, a USP Campos de Lorena, USP Capital, o Unesp Campos de Bauru, a FATEC de Jales, a Faculdade Futura de Votuporanga e a Unip de Serra Negra. Lá em Santa Catarina, a Unisul e a Unesc. Muito obrigado, gente. Paraná, a UFSS Campos de Realeza, a Unespar, Campos de União de Vitória, e no Rio Grande do Sul, mandaram aquele abraço e nós enviamos outro para vocês. No Rio de Janeiro, a UERJ enviou-nos um abraço para toda a organização. A Universidade Federal do Maranhão, em Minas Gerais, o Instituto Federal Sul de Minas e a Universidade Federal de Minas Gerais. Lá do Ceará, a URCA mandou-nos aquele abraço, um forte abraço. Gente, muito obrigado aí por esta interação. Não esqueçam, se quiserem, inscrevam-se, ainda há tempo. Amanhã vai ser um dia muito legal para assistirem aqui à escola, ao último dia da Escola de Pesquisadores da USP de São Carlos. Uma mensagem especial para a Laraine, que diz assim: Rui, vou enviar chocolates. Ok, Laraine, eu fico agradecido e fico à espera também, não é? Fico aguardando. Isso assim, promessas, está o mundo cheio, não é? Ok, gente, vamos então para o sorteio. Um book da Springer e um voucher do curso Zuko Escrita. A nossa organização, por favor, vamos fazer então esse primeiro sorteio do e-book da editora Springer. Cor Jesus Braz foi o Felizardo, ganhou um e-book da Springer. E agora vamos ver para quem é que vai um voucher do curso Zuko Escrita. Daniela de Carvalho Mendonça de Souza acaba de ganhar um voucher do curso Zuko Escrita. Lembrando que a organização vai entrar em contacto com os Felizardos para fechar, estes sorteios e para entregar os produtos e os serviços. Muito bem, minha gente, chegamos ao fim do segundo dia da Escola de Pesquisadores da USP São Carlos. Eu tenho que agradecer a vocês a generosidade e o entusiasmo com que vocês encararam este segundo dia, as questões que colocaram, que foram questões muito importantes. Consultem o nosso YouTube, vai estar lá, todas as palestras estão lá, divididas por janelinhas. Então é assim, gente, a gente vamos nos encontrar amanhã, no último dia desta Escola de Pesquisadores, e eu prometo que amanhã vai ter muitas surpresas, vai ter um programa que vai ser igual a estes dias que passaram, um programa de alta qualidade em termos de palestras, mas no final do dia vocês todos
vão ter uma boa surpresa. Portanto, amanhã quero todo mundo aqui, todo mundo, os 3.000 inscritos, se possível, entrar todo mundo aqui para assistirmos então a este último dia, que amanhã vai ser a partir das 9 horas com a Débora Dias da Clarivate. Gente, um abraço do tamanho do mundo, muito obrigado e encontramos-nos amanhã. Tchau.